E a primeira música qual? Ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos orar então? Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, te bendizemos e queremos dizer aqui, Pai, que Tu és grande, Tu és Senhor da nossa vida e realmente o Senhor é tudo, tudo, tudo o que nós precisamos para viver. Sem o Senhor nós não somos nada, sem o Senhor nós não somos ninguém. E ó Deus, nos ajuda, Senhor, a servi-lo melhor, a servi-lo muito melhor no próximo ano. E que possa começar hoje, Pai, que possa começar amanhã, que possa começar agora, nós possamos ser melhor para o Senhor, para o Seu reino. E, ó Deus, possamos viver aquilo que cantamos, muitas vezes falamos, e às vezes, Pai, pouco vivemos. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos desde já. Amém. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre idolatria. É o estudo de hoje. É o estudo que Deus reservou para a gente hoje. E eu queria que vocês, antes da gente começar o estudo, né? Eu queria que vocês abrissem comigo no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 19. Nós vamos caminhar um pouquinho em alguns versículos, depois a gente começa a conversar um pouco. Abacuque, capítulo 2, versículo 19. A Bíblia diz: ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Agora eu queria que vocês abrissem também em Jeremias capítulo 1. Vamos dar só uma... Aliás, capítulo 10, perdão. Jeremias capítulo 10. Jeremias 10. Obrigado. Jeremias 10, capítulo 1 até o 6, a gente vai ler. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice, com um machado. Com prata e com ouro o enfeito, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco nem têm poder de fazer o bem. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o teu nome em força. E em Isaías capítulo 46, Isaías 46, versículos 5 até o 7. E o Senhor disse assim ao povo: a quem me fareis semelhante? E com quem me igualareis? E me comparareis? Para que sejamos semelhantes? Vou ler de novo o versículo 5. A quem me fareis semelhante? E com quem me igualareis e me comparareis? Isso é para nós, tá? Guardem isso. Para que sejamos semelhantes. Gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças. Assalariam os ourives
e ele faz um Deus, e diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, o levam e o põem no seu lugar. Ali está, do seu lugar não se move, e se recorrem a ele, resposta nenhuma dá, nem livra ninguém da sua tribulação. Mais um pouquinho, nós vamos caminhar. 1 Coríntios, capítulo 10. Primeiro Coríntios, capítulo 10, versículo 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19 e 20. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios, aqueles que não servem a Deus, sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. E lá em cima, no versículo 14 aqui do capítulo 10, também diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Amém? Este é um assunto muito importante que todos nós entendemos, sabemos, conhecemos, e nós falamos das religiões, das pessoas lá de fora. Olha, aquela religião, ela tem aquele Deus de barro, Deus de não sei o quê, Deus de ouro, e se curvam, e se prostram, e a Bíblia fala que nós não devemos se prostrar perante imagens de escultura, está tudo falando ali. E eu tenho certeza que a maioria de nós, ou quase todos, sabemos, né, nos convertemos, entendemos o que é isso, que isso é uma idolatria e que não se deve se prostrar diante de nada nessa terra, a não ser ao Deus dos céus, não é verdade? Mas eu não queria focar nisso aqui, porque nós já sabemos disso. Eu já sei disso, você já sabe disso. A Bíblia, na hora que você lê lá em Isaías, ou Êxodo, vários trechos da palavra de Deus vai estar falando sobre as esculturas, que nós não podemos nos curvar, vai estar falando sobre os deuses desse mundo, que nós não podemos nos curvar, os deuses das nações. Ali fala. Mas eu quero falar aqui de um dos grandes mal desse mundo, inclusive na igreja, onde nós estamos aqui, agora, é a idolatria. Aí você me pergunta: Zezé, eu não estou vendo nada aqui. Eu não estou vendo nada aqui que eu possa idolatrar. O que tem aqui nessa igreja que eu possa idolatrar? Bateria? Não. Piano? Não tem nada aqui. Agora pergunto para você: será que você não tem no seu coração? Um certo homem disse assim, eu quero até pedir perdão, viu gente? Eu não sei se eu prego ou se eu dou aula. Então vocês me ajudem aí qualquer coisa. Um certo homem disse assim: o coração humano é uma fábrica de ídolos. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Cada dia, dependendo da circunstância, situação, formamos ídolos no nosso coração. E a pergunta é: qual é o seu? Qual foi o seu esse ano, se é que houve? Em nome de Jesus, que não houvesse. Mas infelizmente acontece e existe. Abra a Bíblia também. Esse é o texto que a gente vai ficar, tá? Êxodo capítulo 20. Vamos ficar só um pouquinho. Êxodo
Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao 5. Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao 5. E diz assim: Não terás outros deuses diante de mim, não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. A origem da idolatria, vocês sabem aonde começou essa bendita idolatria que a Bíblia inteira fala e que muitas vezes está oculto em determinadas situações? Começou em Adão e Eva. Olha para a vida de Adão e Eva. Deus chegou para aqueles dois, aliás, Deus chegou para aquele camarada e falou: Adão, você aqui é o meu filho. Eu quero que você, olha aqui, ó, tudo bonito. Eu te dou 100% da inteligência que um homem pode ter. Eu te dou toda a capacidade que um homem pode ter. Você vai administrar tudo. Olha aqui, filho. Está vendo esse monte de bicho aí? É você que vai dar o nome. Você vai dar o nome para isso, você vai dar o nome para as árvores, você vai dar o nome para tudo. E eu quero mais uma coisa, que você seja feliz aqui. Não vai existir pessoa feliz como você. Não vai existir, aliás, pessoa não. Não vai existir espécie tão feliz como você. Você é a minha imagem e semelhança. Eu quero que você fiquem aqui no Jardim do Éden e monte uma família. Sabe, eu quero que você tenha só feliz. É o que Deus ofereceu para Adão. Mas aí alguém chegou lá, entrou e falou assim: olha, Adão, para com isso. Olha lá, está vendo aquela árvore lá? É do bem e do mal. Você experimentando daquele fruto, você vai ser igual, ou talvez lá na frente, quem sabe, até maior. Queridos, o significado da idolatria. Vamos buscar aqui? Idolatria significa, então, adoração de ídolos, ato de prestar culto divino a outra criatura, ou amor cego, ou paixão exagerada. Também, ela pode se dizer culto a ídolos, segundo o dicionário, tá? Amor demasiado. Podemos definir idolatria em um sentido um pouquinho maior, mais abrangente, como qualquer dedicação ou amor excessivo, amor excessivo prestado a alguém ou a alguma coisa sem ser Deus. Em outras palavras, colocar Deus em segundo plano. Idolatrar se refere ao reconhecimento público aos deuses, ou ainda reconhecimento público de algo que é valioso do que Deus na sua vida. Mais valioso do que Deus na sua vida. Ainda que muitas vezes não declare isso, mas os seus gestos demonstram. Então quer dizer, amor excessivo prestado a alguém ou colocar Deus em segundo plano. Será que não colocamos bastante? Adão e Eva não colocaram Deus em segundo plano? Opa, vamos tirar ele. Vamos. Dá licença. Ai, Jesus. Sim. Glória a Deus. Ali está Deus. Aqui é o altar do Senhor. Aqui é onde está Deus. Adão, olha para aquela cadeira, olha para aquele trono e fala: eu quero assumir aquele posto. Ele estava
querendo algo a mais. Ele estava pedindo algo a mais dentro dele. Algo que ele não necessitava e que ele foi convencido a. Então ele passou a amar coisas que não devia acima do Senhor. Isso é idolatria. E aí por aí vai. Ele foi um exemplo que, se nós estivéssemos lá, provavelmente faríamos o mesmo. Porque quantas e quantas vezes não deixamos Deus em segundo plano para fazer coisas que depois a gente vai falar. Aí tem outros, caminhando um pouquinho mais para frente, ele foi um exemplo negativo, mas tem exemplos positivos. Se você for lá em Gênesis também, no capítulo 11, lá no finalzinho, lá vai estar falando, e no 12, vai estar falando ali que Abrão, na época, ali fala que ele saiu da terra de Ur dos Caldeus, e a Bíblia fala também um pouquinho lá na frente, em Jeremias, se eu não me engano, que o pai dele chamava Terá, e Terá, ele era um homem totalmente idólatra. Inclusive, Ur dos Caldeus, aonde Abrão morava, era uma terra pagã, cheia de pessoas idólatras, que cultuavam, faziam culto, faziam um monte de coisas que não agradavam ao Senhor. Mas teve um dia que Deus chegou para esse camarada e falou: ei, vem comigo. E Abraão, coração espontâneo, grande chegado de Deus, chegou e disse: eu vou. Tudo isso que o meu pai tem, tudo isso que a minha casa tem, tudo isso que a minha família conquistou aqui, não é para mim. Eu quero algo maior. Eu quero algo que não seja daqui. Eu quero algo que não seja desse mundo. Eu quero algo que não seja dessa terra. E Deus viu o coração daquele camarada, e Deus chegou para ele e falou: ei, vem comigo. Te darei nações por herança. Você vai ser grande. Você vai ser imenso. E eu digo para vocês que aquele camarada não estava nem aí com as conquistas, passando lá para frente, que ele teve. Ele tinha um amor por Deus extremo. E o que Deus quer de nós hoje é o amor, esse amor extremo. Esse amor que muitas vezes nós colocamos em tantas coisas aqui, nesse mundo, que nós não conseguimos colocar para o Senhor. Deus, o Senhor Jesus, Ele quer que nós pegamos todas as nossas coisas que a gente se julgam grandes, maiores, e passe a servir a Ele, a caminhar com Ele. Porque a idolatria é o homem tirando Deus do seu devido lugar, o centro da nossa vida, e colocamos outros objetos para servirem da adoração. Ah, Zé, mas o que nós fazemos, o que nós colocamos na frente de Deus? Vale salientar aqui, e é bom, importante eu dizer para vocês, que Deus, Ele não quer rival. Deus, Ele não aceita rival no seu coração. Agora, eu não estou falando de imagens de escultura ou coisas terrenas, tá? Eu estou falando agora do seu coração. Ele não aceita rival aí, dentro de você. Ou é ele, ou é outro. Ou é Deus, ou é qualquer outra coisa, porque com outra coisa ele não fica. Com outra coisa ele não fica. Ele quer ocupar o espaço maior aí dentro. Não que o nosso coração não possa ou não deva ter alguma coisa, algum objetivo, deve ter. Mas Deus sempre no lugar mais alto. Não queira dividir o seu coração. Sabe, não queira dar glória a outras coisas. Deus sempre no centro da nossa vida. Se Deus sair do centro do nosso coração, da nossa vida, e infelizmente, na vida de muitos,
Tem acontecido isso. Viemos à igreja, estamos aqui, ouvimos a palavra, cantamos, somos ministrados, mas muitas vezes não mudamos. 1 Timóteo, lá no capítulo 6, versículo 10, diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Lá fala isso. E muitas vezes adoramos coisas dessa terra. Lutamos demais, batalhamos demais, colocamos Deus em segundo plano. Isso é idolatria, amor ao dinheiro. Ou amar mais ao dinheiro do que ao Senhor. E infelizmente, essas coisas têm se infiltrado na igreja de uma maneira astuta, de uma maneira de leve, sutil. E a carne nossa tem falado um pouquinho mais alto. E infelizmente essa idolatria, ela arrasta consigo outros problemas. Porque um crente, olha que coisa, um crente idólatra causa problemas para ele e para a igreja. Algumas pessoas, por cobiçarem dinheiro, desviam-se da fé e se atormentam com muitos sofrimentos. As pessoas sofrem demais. Sabe qual que é a causa dos grandes sofrimentos da humanidade hoje, das grandes corrupções, das grandes guerras? É o dinheiro. Eu quero conquistar aquela terra, porque aquela terra tem petróleo, porque aquela terra tem, sei lá, qualquer outra coisa. Eu quero aquilo lá tem ouro, eu preciso conquistar aquilo lá. Então, todas as guerras, conflitos, dinheiro. Aí você vai lá, entra na política não vou nem comentar, dinheiro. Então aquilo ali, o amor demasiado ao dinheiro causa sofrimento a pessoas, às nações, e eu não posso deixar isso na minha vida acontecer, porque Deus é prioridade. Deus sendo prioridade, você pode ter certeza, você vai ser a pessoa mais feliz da terra, com ou sem o bendito dinheiro. Tendo dinheiro, você é feliz. Sem ele, também você é feliz. O importante é Deus no controle da sua situação. Não cantamos isso agora? Não é tão gostoso cantar isso aí? Eu me rendo aos teus pés. Como é que é? És tudo o que eu preciso. E é. És tudo o que eu preciso. Deus é tudo o que eu preciso. O resto, glória a Deus, consequência. Tudo é consequência. Alguns problemas, você já parou para pensar? Então que você pode estar pecando, ou ter pecado esse ano, sem perceber. Problemas muitas vezes fazem com que você coloque o problema, no centro da atenção, desviando-se então seu foco de vida para o seu problema e se esquecendo que você tem um grande socorro. Às vezes nós temos o socorro, nós temos a provisão, nós temos o sustento, nós temos aquele que vai dar a orientação, aquele que vai ser o nosso guia, e nós começamos a sofrer. Nós começamos a ficar deprimidos, a entrar em depressão. Começamos a não saber o que fazer, recorremos a pessoas. Ô Dilson, por favor, Dilson, me empresta uma grana. Ô Toninho, me empresta uma grana. E aí vou recorrendo a pessoas. E sabe o que vai acontecer? Vai vir a frustração. Sabe por quê? Porque muitas vezes essas pessoas aí vão chegar para mim e falar: ó Zé, não dá não. E aí eu vou me frustrar de novo, porque eu não confiei em Deus, confiei no irmão, e aí o irmão não atendeu minha expectativa, vou ficar de mal do irmão. Passa-se tempo, as coisas vão se frustrando, vou desanimando,
E aí a bola de neve vai crescendo e o que vai acontecer? Às vezes nem vou abandonar o Senhor, mas pago consequências gravíssimas. Entro em depressão, tenho que ir em vários lugares aí para resolver problema. E queridos, o centro é Deus. Centro do nosso coração é Deus. 2016 possa ser um ano diferente para mim e para você. Esquece a história de que a sua felicidade, a sua segurança, sabe, está lá na sua casa bonita. Olha, eu construí uma casa bonita, agora estou bem lá. Olha, eu estava andando com um Porvinha velho, mas agora ganhei um carro, meu irmão. Agora estou feliz. Ou uma casa nova, ou começou a fazer uma academia. Agora estou fazendo uma academia, agora meu corpo está... Agora estou feliz, querido, esquece disso. Faz tudo isso. Faça tudo o que você tem que fazer aqui nessa terra. Sabe? Mas não vai ser nada disso que vai ser a base de felicidade e segurança para nós. Nós não podemos ser crentes idólatras com as coisas que existem aqui, porque nós não somos daqui. A Bíblia diz que aqui nós somos peregrinos. Estamos aqui de passagem, queridos. É pouco tempo, o nosso lugar é eternidade. O nosso lugar não é aqui. Então sirva a Deus, anda com Deus, caminha com Deus. Sabe, as suas conquistas, cara, de repente você tem, hoje, amanhã você não tem. E depois, se der tempo, eu até gostaria de falar sobre amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e de todo o teu, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Aí nós vamos entender um pouquinho o que eu estou falando. Se der tempo, nós vamos falar. Tem muita gente que idólatra ou crentes idólatras aos parentes. Muitas vezes o homem coloca a mulher na frente de Deus, os filhos, os amigos, sabe? Tudo isso é uma forma da gente ser idólatras. Mateus capítulo 10, versículo 37 diz assim, ó, Jesus disse: aquele que me ama mais que o pai, mãe, filho, sabe, parentes, não é digno de mim. Aquele que ama mais. Então, se você ama o seu filho, mãe, ama mais a Deus. Se você ama o seu marido, mulher, ama mais a Deus. Marido, se você ama a sua esposa, ame mais a Deus. Se o meu marido sair da igreja, eu saio também. Se o meu marido morrer, eu morro também. Cara, se o meu marido largar de mim, o mundo acaba. Em nome de Jesus, não vai acontecer nada disso, hein? Tá? Seremos sempre abençoados com a nossa família. Mas, o que eu quero dizer é que a sua vida em maior, o centro é Deus. Não sofra, sabe? Não sofra. O amor deve ser, o amor a Deus deve ser o motivo de todas as outras formas de amor. Aprenda a amar a Deus em primeiro lugar, você vai ver como você vai amar mais. Você vai amar mais as pessoas. Você pode ter certeza disso. E as pessoas vão te amar mais também. Sabe por quê? Uma pessoa que ama demais a Deus, ela é muito mais educada. Então uma mulher ou um marido, vou colocar primeiro o exemplo da mulher, vai. Uma mulher que chega lá, na sua casa, e o seu marido, às vezes não vem à casa do Senhor, e ela chega lá, na igreja, tem que ter. Olha, você é um cachaceiro, você é vergonha, e começa as discussões. Começa a confusão dentro de casa, porque ela quer que o marido venha na igreja, e começa a briga e tal. Aprenda, você quer ganhar o seu marido? Ama mais a Deus do que você ama ele ou o seu filho, sabe por quê? Você vai chegar lá educada, você não vai mais brigar com seu marido, e o seu marido vai ver a diferença, e vai acontecer aquilo que o pastor Evandro, acho que ele falou na escola bíblica dominical domingo, né? Ele falou assim, o pastor Evandro falou que não
se for, pregue a palavra, mas se for necessário falar, não foi isso, Célia? Foi isso, né? Se for necessário falar, fale. Então a sua vida, foi isso? Então a sua vida faz a diferença. Faça o seu amor com Deus fazer a diferença dentro da sua casa. Pode ter certeza que a sua educação, sua vida de gentleman, vai fazer a diferença. E o seu marido, e a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, com certeza, vai procurar querer saber o que está acontecendo com essa pessoa. Idolatria de parentes, jamais. Outra idolatria que existe, que infelizmente não deve ter, idolatria a cantores. E você sabe sabe o que acontece, o que está acontecendo aí fora, sabe, de pessoas muitas vezes vir a determinadas igrejas e cobrar valores absurdos e de repente querer hotel 5 estrelas e aqui na cidade não comporta onde ele vai ficar, tem que ser em Bauru. Sabe a culpa é de quem? A culpa é sua. A culpa não é dele. A culpa não é dele. A culpa é sua. Ah, Zé, mas por que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso, Zezé? Sabe o que você tem a ver com isso? Que quando o homem, quando a igreja idolatra um cantor, você está levando essa pessoa à soberba. Ele vai começar tudo bonitinho, ele vai começar perfeito, naquele cantinho, legalzinho e tal, na hora que ele começa a ser idolatrado, meu amigo. As pessoas começam a fazer coisinhas para ele, sabe, tem que relar nele para ser curado. Olha, sabe, essas coisinhas faz ele se tornar uma pessoa soberba e querer mais. Inversão de valores acontece com ele. Por quê? Porque o homem prefere os seus ídolos do que a palavra de Deus. E o ídolo hoje é um palavreado comum. É comum. Tem o ídolo do futebol, não é? Aquele cara é ídolo, hein? Né? Não é um ídolo aquele cara lá, o Neymar. Aquele cara é ídolo, todo mundo gosta dele. Quem mais aí? O Messi é um ídolo, hein? Olha lá. São os ídolos que criamos. Ídolos, nós criamos ídolos. Coração humano, fábrica de ídolos. E fora os outros artistas aí, pregadores, fazemos dos pregadores ídolos. E aí o camarada vem, faz tudo aquele estardalhaço, e a igreja lota, e na vida daquela pessoa amanhã não aconteceu nada, porque aquela pessoa foi simplesmente um ídolo que passou por aqui. O ídolo que passou por aqui. Sabe, nós precisamos mudar essa questão na nossa vida. Sabe, quando vier alguém importante aqui pregar, alguém renomado, reconhecido, glória a Deus, amém, vem aqui, mas não adora ninguém, queridos. Aquele camarada vai embora, mas o Senhor, o mais importante, Ele fica. Esses camaradas estão em vários lugares pregando aí com estádios cheios. Jesus está lá, tá. E Jesus está aqui também. O Senhor Jesus está aqui, inclusive do seu lado, inclusive com a gente aqui, inclusive comigo aqui. O Senhor Jesus não se afasta de nós. O Senhor Jesus não está com eles porque eles pregam mais bonito, porque eles curam mais. São dons. Glória a Deus pelos dons. Glória a Deus pela capacidade que Deus dá a cada um. Louvado seja o Senhor, porque Deus deu eloquência para ele ganhar almas. Porque Deus deu o dom de cura para aquele outro camarada. Porque Deus deu o dom de revelação para aquele outro. Louvado seja o Senhor. Engrandecido seja o Senhor. Mas não é porque Ele faz determinadas coisas, porque Ele merece ser adorado, porque não é Ele. Tudo é o Senhor. Tudo é o Senhor. Tudo é o Senhor, gente. Tá bom? Outros casos sutis da idolatria.
é a avareza. Um outro caso sutil. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Colossenses 3,5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscências e a avareza. E a Bíblia fala, e a avareza que é? O que é avareza? Está lá. Idolatria. O que é avareza? Você sabe o que é avareza? Avareza é apego às coisas materiais, queridos. Nós nos apegamos demais, somos agarrados demais. Então, quando a gente valoriza mais os bens materiais do que as coisas espirituais, estamos então andando de cabeça para baixo. Estamos longe de Deus. Não se apegue nada dessa terra. Conquiste, batalhe sim para ter, mas não se apegue, porque Deus é mais importante. O Senhor é mais importante. Samuel, o profeta Samuel também falou sobre esse tipo de idolatria, que é sutil no meio dos crentes, no meio do povo de Deus. 1 Samuel, capítulo 15, 23, ele fala, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Ele fala sobre outro tema. E o porfiar é como iniquidade e idolatria. E o que é porfiar? É o que muitas vezes existe hoje na casa de Deus. É a pessoa discutir demais, brigar demais, teimar demais, competir demais. Irmãos se competem, sabe? Quem canta mais, quem prega mais, quem fala mais, quem falou, quem não falou, e confusão entre irmãos. As pessoas se competem, e isso não pode existir dentro de nós. Espírito de competição por ser melhor do que o outro, teimosia, arrogância, contenda, tudo isso, ele está afirmando aqui, é idolatria. Será que somos teimosos diante do Senhor, muitas vezes diante da palavra e não obedecê-la, arrogantes, briguentos dentro do nosso lar, dentro da nossa casa? Será que não competimos demais dentro da nossa casa, com a nossa esposa, com o marido, com o pai, com a mãe? E tem outra coisa também, que é a idolatria. Colossenses capítulo 3, o versículo 5. Eu busquei esse trecho na Bíblia Viva também. E lá na Bíblia Viva, que eu gosto muito de ler ela, está assim, Portanto, acho que a Célia tem também, essa Bíblia Viva que eu tenho. Portanto, fora com as coisas pecaminosas e terrenas. Abafem os desejos malignos que estão à espreita dentro de vocês. Não se metam em pecado sexual, impureza, imoralidade e desejos vergonhosos. Não adorem as coisas boas dessa vida, pois isso é idolatria. E eu falo para vocês, nesse mundo tem coisa boa, tem ou não tem? Tem coisa boa demais. Esse mundo tem coisas deliciosas para o homem aproveitar. Tem. Mas a Bíblia fala, abafa os desejos malignos que estão à espreita dentro de nós. Não se metam em pecados sexuais, impureza, imoralidade e desejos vergonhosos. Não adorem as coisas boas dessa vida, pois é idolatria. E hoje em dia, pessoas estão adorando sim as coisas dessa vida. Sabe como? Também, outras coisinhas que é idolatria. Vício na internet. Pessoas viciadas em internet, fazendo com que sua vida gire em torno do mundo virtual. A maior parte do dia, de muitos, é dedicado à internet. Está trabalhando? O camarada está trabalhando? Não, a pessoa não está trabalhando. A pessoa está lá, rede social, e vendo isso, e vendo aquilo, e conversando com aquilo. E sabe o que ela está fazendo? Colocando isso em primeiro lugar. Por quê?
Porque muitas vezes ela fica horas e horas ali, prejudicando muita coisa. Prejudicando o sono dela, a saúde dela, os estudos dela e o relacionamento com Deus. E com os pais e com os seus irmãos. É sério, não é? E não é assim que está acontecendo hoje. E nós ajudamos. Porque nós pegamos os nossos filhos desde pequenininhos. E muitas vezes não damos uma Bíblia, não lemos ou não dá tempo, né? Muito corrido, não dá tempo. Mas vamos lá, damos um presente maravilhoso para ele. Nós damos um tablet. Damos um netbook. E o bendito acaba a conversa dentro de casa. Aquele menino que era uma bênção na igreja, que estava lá aprendendo tudo bonitinho lá, tal. Ou a menina começa então a joguinhos, internet. Cara, acaba a vida com Deus dele. Como é que ele vai crescer, queridos? Como é que ele vai desenvolver? E não muitas vezes crianças, não, nós mesmos. Como é que nós vamos desenvolver assim? O nosso crescimento, a nossa fé. O tempo que muitas vezes ficamos 4, 5 horas lá na internet fuçando, brincando. Sabe? 4, 5 horas. E nós pegamos diários, tá? Diários. E nós não pegamos esse tempo e damos para o Senhor. E é o que deve ser. Isso é idolatria. Por quê? Sabe por que isso é idolatria? Também. Porque você está pegando o que era para estar no centro, o Senhor, e está colocando outra coisa no centro. A qualidade do tempo que você tem, que é o nada, né? Porque para ficar 4, 5 horas brincando lá, não é nada, né? Está fazendo nada. Podia pegar esse nada e dedicar ao Senhor. E a nossa vida muda. Em muitos detalhes, quando nós pegamos e dedicamos ao Senhor a nossa vida. Mas o que essa pessoa faz? Prejudica sono, saúde, estudo. E às vezes não vai bem na escola, não consegue passar numa faculdade, não consegue ir bem nos estudos. E não tem relacionamento com o pai, não conversa mais. Jogos eletrônicos, como eu já falei, prejudica também os estudos e o crescimento espiritual. Tudo isso pode, Zé? Pode, claro que pode. Está aí, pode. Porém, a primazia do tempo é de quem? A primazia do tempo é do Senhor, queridos. A primazia de tudo na nossa vida é do Senhor. Eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar no meu tempo. Ele deve estar em primeiro lugar e não ficar preso nas coisas da vida. Deus deve estar em primeiro lugar. O melhor do meu dia, o melhor do meu tempo deve ser para o Senhor. Difícil não ser idólatra, né? Mas infelizmente, nesse ano de 2015, eu fui muitas vezes. E com certeza você também. E lá na frente, chega num determinado ponto da vida, a gente chega e fala, puxa, por que Deus não me dá isso ou aquilo? Por que eu não conquisto isso ou aquilo? Puxa, eu queria passar na faculdade e não passei. Fulano passou no meu lugar. Ele dedicou mais tempo, não é? Para os estudos. E você? Não. Ficou lá, jogos, ou qualquer outra coisa. E não deu tempo maior para o estudo, não conseguiu. Com Deus, mesma coisa. Dá-se o tempo maior da sua vida ao Senhor. Dá-se o tempo maior da sua vida ao Senhor. Adorem a Deus. A Deus. Não adorem as coisas boas desse mundo. Aqui, queridos, é nada. Eu gosto sempre de falar quando eu estou ministrando, quando eu ministrava. Cara, eu tenho 40 anos hoje. Eu só tenho mais 40. Aí de força mesmo, de vigor ali para o Senhor. Ai, acho que uns 20, né? Toninho, não vou nem falar. Toninho deve ser mais uns 10 aí.
Mas o vigor terreno nosso é pouco. Eu vou viver mais um pouco tempo, você também vai viver mais pouco tempo. Eu sou mais novo que você, tudo bem, você é mais novo que eu, mas você vai viver o quê? Mais 40, 50, irmão, depois você vai embora também. Olha como o tempo é curto, sabe? O tempo é curto demais. Vamos servir a Deus aqui na terra, porque a nossa vida com Deus é serviço, é eterno. Cara, se você não conseguiu servir a Deus, se foi uma dureza para você servir a Deus 30 anos, imagina na eternidade. Não é? Então nós podemos dar mais para Deus. Eu posso dar mais para Deus. Eu posso me entregar mais a Deus. Eu posso amar, mas eu posso ser mais fiel a Ele. Sabe, eu posso ser exemplo. Zé, mas eu não sou de falar de Jesus. Não precisa falar. Viva a palavra de Deus na sua vida. Dê testemunho bom. Deus vai te honrar, querido. Deus vai me honrar. Deus vai te honrar. Deus vai nos honrar. Outra coisa importante que eu queria falar aqui, que espero que dê tempo também, é amar ao Senhor. Abram aí Lucas, capítulo 10, versículo 27. Lucas capítulo 10, versículo 27. Deixa eu abrir também. Lucas 10, 27 diz: E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. É o que Deus nos mandou fazer. Amar a Ele de todo o nosso coração. Metade? Não. De todo o nosso coração. Do coração, a Bíblia fala que procedem os sentimentos mais íntimos nossos. É dele. Do coração vai os sentimentos mais profundos. Está aqui, ó. E o coração também é sede de motivação. Portanto, amar a Deus de todo o coração significa se envolver com Ele sem nada, sem reserva nenhuma, se envolver com Deus, se apaixonar com Deus, não permitindo que nada e ninguém tome esse lugar, que é o primeiro do Senhor na nossa vida. Amar a Deus de todo o seu coração. Com certeza, se você amar ao Senhor de todo o seu coração, você não vai colocar ninguém em primeiro lugar. Você vai sempre pôr o Senhor. Você vai estar lá. De repente você gosta de assistir igual eu, gosto de um filme. Você assistiu o seu filme, mas o tempo dedicado ao Senhor vai ser maior. De repente você gosta sim de jogos eletrônicos, gosta de PlayStation, Xbox, gosta dessas coisas. Você vai brincar, vai. O seu filho vai brincar, vai. Mas o tempo maior é para o Senhor. Porque senão, queridos, nós estamos sendo idólatras, sim. A Bíblia fala: bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Coração. Se entregar ao Senhor com coração. O verdadeiro amor a Deus está acima de qualquer emoção humana. Isso é importante e terrena. Amar a Deus de todo o coração é viver intensamente todas as emoções do reino dele.
Porque se eu procurar viver as emoções dessa vida, eu caio. Aqui tem também muita coisa boa, mas se eu procurar andar com Deus, vai ser melhor. Vai ser muito melhor. Abandonar todas as emoções que eu tinha antes do reino das trevas. O reino das trevas tinha grandes emoções para mim. Mas quando eu me envolvo mais com Deus, se torna muito mais prazeroso. Amar a Deus de todo o coração é muito mais prazeroso andar com Deus. Ok? Amarás a Deus, amarás de toda a tua alma, de toda a tua alma. Sabe o que é isso? De repente você está borocochô, você está meio tristão. Sabe o que é amar de toda a tua alma? É quando você estiver naquela situação terrível, aquele dia ruim, é ser tomado a decisão de continuar servindo ao Senhor, independente de como andam as suas emoções. Nossa, as minhas emoções estão tão caco. Mas amar a Deus de toda a sua alma. Não podemos deixar de amar a Deus, nem permitir que o amor se esfrie, só porque nós estamos tristes, desanimados e abatidos. E passamos por isso, não passamos? Mas eu não posso deixar de amar a Deus por causa das minhas frustrações. Estamos debaixo dessa terra, queridos. Nós temos frustrações também. Infelizmente, moramos aqui. No céu não vamos ter, tá? Eu garanto. A Bíblia, eu não garanto nada. Quem garante é a Bíblia. A palavra de Deus, ela garante que daqui 30, 40 anos, você subiu o céu, morreu, irmão, acabou a sua frustração. Está com Cristo. Mas enquanto nós estamos aqui, teremos esses problemas. Teremos esses probleminhas de tristezas, desânimos, frustrações. Porém, amarás ao Senhor teu Deus com toda a sua alma também. Por isso que Davi, ele dizia algumas palavras que encantavam as pessoas, né? Fazia determinadas coisas, mas conseguia voltar ao Senhor rapidinho. Amava ao Senhor com toda a sua alma. Outra coisa, cuidado com o que você armazena dentro dela, da sua alma. Amar a Deus de toda a tua alma é ter a tua mente cheia das coisas dele. Eu preciso estar cheio das coisas de Deus, me encher. Se for necessário, o ano de 2016, ler mais, eu vou ler mais. Senhor, se eu preciso orar mais em 2016, Senhor, me dá essa força para orar mais. Eu quero crescer um pouco mais. Eu quero desenvolver a minha fé um pouco mais. Eu quero. Eu preciso. Eu não quero, eu necessito, eu preciso para ser feliz. Tá? E você vai ser muito feliz assim. Amarás ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças. Essa é mais fácil de entender. Mais fácil. Sabe o que é todas as tuas forças? O jovem, ele tem muita força. Então ele tem que amar a Deus com toda a força que ele tem. Aquele camarada assim, mais senhor, ele também tem força. Não é verdade? Todos estamos respirando, temos alguma força. Se você estiver no leito da morte, está lá no hospital, está lá, alguma força ainda tem para você adorar a Deus até naquela situação. Amarás a Deus com todas as tuas forças, é o nosso vigor, aliado ao nosso esforço, nos esforçar é me entregar em corpo para o Senhor. Fazemos pouco, mas precisamos fazer, precisamos. Assim, com certeza, fugiremos dessa palavra que está acabando com muita gente, idolatria. Idolatrando coisas que não deve, amando coisas que não deve. E muitas vezes achamos que a idolatria está nas religiões, está em outras igrejas, mas sendo que muitas vezes a idolatria está dentro de nós.
E essa idolatria precisa ser, extirpada, arrancada de nós. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. O entendimento representa a consciência, a inteligência e a razão. Eu preciso amar a Deus, sabendo da sua vontade, ou saber a vontade de Deus, saber a vontade do Senhor, amar a Deus com todo o meu entendimento. E sempre falamos que as pessoas sofrem, perecem, por falta de, todo mundo sabe, falta do conhecimento, porque não aprendemos a amar a Deus com o nosso entendimento, com o nosso intelecto. Nós temos capacidade para aprender, nós temos capacidade para conhecer, Deus deu para nós, e não usamos. Você sabe onde Adão foi perdendo inteligência? Sabe onde Adão foi perdendo a inteligência dele? Deus deu 100%. Ou 100% é poder, hein? Não é não? O pastor Leandro sabe mais que eu. Ele usou 100%? Foi 100%? Maurício, foi 100%? Essa eu dou. Pastor Carlos. Foi bastante, né? Foi muito. Ivonete, foi bastante? Chegou a 100? Bom, não sei. Eu também não sei. Mas eu imagino que Deus muito. O Toninho gosta. Deu, Toninho? Não deu? Mas deu muito, não deu? Muita inteligência para aquele homem. Deus fez ele perfeito. Quando você fala em perfeição, eu imagino 100%. Por isso eu falei, mas são coisas que deixo para os teólogos aí. Muita capacidade de inteligência. Quer falar, né? 100% ele era enquanto ele era inocente, a partir da razão que veio sobre ele, acabou 100%. Exato. Não foi nem a razão, a rebeldia e o pecado. Então, a rebeldia e o pecado, ele nos faz perder muitas coisas. Ele obscurece muitas coisas dentro da nossa mente. Deixamos de ser mais espertos. Perdemos a nossa capacidade intelectual. Perdemos inteligência. O pecado faz nós perdermos inteligência. E Adão foi uma grande prova disso. E com certeza, na hora que ele foi embora do paraíso ali, ele foi com grande inteligência, mas foi se perdendo. O pecado foi fazendo com que chegasse ao nível que nós estamos agora. Mas nós podemos aumentar um pouquinho. Nós podemos ser um pouquinho melhores aqui nessa terra, para o Senhor. Para o Senhor. Então, eu preciso andar com Deus com todo o meu entendimento. A fé, então, ela não deve nos tornar ignorantes. Aquele camarada é cheio de fé, aquele cara é ignorante, aquele cara não sabe de nada. Não. O homem de Deus, ele sabe muito. O homem de Deus entende muito. E o que ele quiser aprender, Deus vai dar as condições para ele ser. Muito mais fácil, muitas vezes, do que para muita gente. Porque Deus dá a capacidade. Deus dá os dons. Deus dá a sabedoria. Amarás a Deus de todo o seu entendimento. Amém, queridos? Que Deus possa falar, ministrar, continuar aí no seu coração e que você possa remoer isso aí dentro. Tá? É o que eu tinha para comentar. Às vezes você fala a idolatria, mas qual é o seu ídolo hoje? Qual é o seu ídolo agora? Qual é o seu ídolo nesse exato momento? Que precisa ser arrancado daí. Porque fora os ídolos que estão dentro de nós. Se tiver alguma coisa aí, ele tem que sair.
Arranca esse ídolo dentro de você. Se tem alguma coisa, sabe, que está tomando o lugar de Deus na sua vida, tira. Porque você está pecando. E a Bíblia fala algo sério sobre isso, que nós não herdaremos o reino de Deus com os nossos ídolos. Eu preciso arrancar os ídolos dentro de mim. Vamos ficar de pé para a gente orar? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Comentar alguma coisa? Dizer alguma coisa? Se eu não puder ajudar, outros poderão. Tudo bem? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos e nós te louvamos porque o Senhor é grande, porque o Senhor é imenso, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo. E o Senhor quer, Pai, que a nossa vida seja completamente do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos faz pessoas melhores para te servir. Se for necessário muda algo dentro de nós, muda o nosso coração, nos transforma, Senhor. Nós não queremos ser rebeldes perante a Sua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós, ó Deus, possamos ter o Senhor como primazia na nossa vida, como o centro da nossa vida. Arranca de nós, Pai, nos ajude a tirar todos os ídolos, tudo aquilo que não presta do nosso coração, tudo aquilo que te entristece, que te magoa, ó Deus, e que nos impede de crescer. Senhor Jesus, se faz presente, vai trabalhando no coração do seu povo, da sua igreja, ó Deus, das pessoas que estão aqui, dos filhos, dos pais, das mães, daqueles que não puderam vir. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, faz a Tua obra na nossa vida, que nós possamos ser uma bênção hoje e no próximo ano que há de vir, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, estende a Tua mão, ó Deus, para esse lugar, para a nossa vida, ó Deus, para a nossa casa. Ó Deus, seja o direcionador, seja o guia, seja o provedor. Ó Deus, em nome de Jesus, e não permita, ó Deus, que nada, Senhor, finança, dinheiro, ó Deus, avareza, como nós falamos aqui, discussões, brigas, nada disso, Pai, possa tomar o Teu lugar na nossa vida. Seja centro e Senhor nosso, Pai. Em nome de Jesus, somos gratos ao Senhor, louvamos, agradecemos, bendizemos a Ti, porque o Senhor é Deus nosso, poderoso, tremendo, glorioso, santo, único Senhor da nossa vida. Pai, nós queremos dizer a Ti, que nós não temos outro, nós não queremos outro, que o Senhor é nosso único Senhor e Salvador. Te amamos, Te adoramos, Te bendizemos, Senhor Jesus Cristo. Tu és grande, poderoso, santo. Em nome de Jesus, Te agradecemos desde já. Amém. Glória a Deus. Pastor Evandro.